Sr. Presidente da Câmara Municipal da Grande Lisboa, professor Luís Mendes, Sra. Secretária, muito obrigado pela sua presença. Sr. Tenente Coronel, que é acho que o mais antigo das forças presentes, se não estou em erro, e nas pessoas que eu cumprimentei, aproveito para deixar, e aprendi este agora há pouco, os cumprimentos às entidades civis e às entidades militares aqui presentes. Porque, e sabe bem, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Grande Lisboa, eu nunca acerto com a forma protocolar de cumprimentar. Eu acho que em 2 anos de Assembleia ainda não assustei a nada. Por isso, considerem-se cumprimentados todos os que estão aqui. Muito boa noite e muito obrigado pela vossa presença. Os que são da Vila de São Sebastião, muito obrigado por virem aqui à vossa casa. Os que não são, muito bem-vindos à Vila de São Sebastião. Estamos aqui hoje para assinalar um dos muitos eventos que aconteceram na história da Vila de São Sebastião. Não vou falar dele em particular, porque o Tenente Coronel Luís Silveira vai fazê-lo muito melhor do que eu poderia. Mas quero aproveitar para lembrar a importância não só deste evento em particular, mas dos outros todos que já aconteceram na história deste mundo. Nós todos temos o dever de lembrar a nossa história. Todos que estão aqui sabem disso e têm essa consciência. E muitas outras pessoas que não estão também. Mas é fácil na nossa azáfama, no nosso dia-a-dia, nas distrações que temos, às vezes esquecermos a história, deixar um bocadinho para trás, porque o dia está muito completo e por lá de vez em quando aparece algo. E a gente diz, se calhar foi disso. E as coisas passam, e por isso é preciso haver eventos, situações que lembrem o que ficou para trás. E no meu entender, que vale, mas é o meu. Isso é mais do que uma coisa boa que se faz. Isso é uma obrigação. E é uma obrigação porquê? Olha, aqui quase na Vila de São Sebastião, da qual eu me lembro muito de ser presidente da Junta de Freguesia, há uma série de eventos absolutamente marcantes e que podemos... todos os lugares têm a sua história, todos os lugares têm aquilo a que se apegar e aquilo a que se orgulhar. Mas a Vila de São Sebastião tem, efetivamente, factualmente, uma concentração de eventos que é singular, é mesmo quase única aqui na nossa história dos Açores, porque tem eventos de relevância para a ilha, para a história da ilha, para a história regional, para a história nacional e para a história internacional. E eu não estou exagerando. É dessa importância. Por isso, tem de ser lembrada. E tem de ser lembrada porque, neste caso, há 440 anos foi vivida. Há 442 tinha sido vivida a Batalha da Saura. Tudo momentos grandes. Mas como foi vivida este tempo? Foi vivida pelas pessoas que estavam nesse tempo aqui. E agora, se me permitem, a gente hoje em dia facilmente acende a televisão, se a acendermos hoje, há bocadinho estava em casa a ver, estamos a ver ainda as imagens dos eventos que estão a acontecer na faixa de Gaza, ainda aparecem muitos que aconteceram pouco antes em Israel,
há uma autêntica barbárie ali, a gente vê gente morta, famílias destruídas, crianças em situações aberrantes. E porquê que isso acontece àquelas famílias, àquelas crianças? Se a gente deixarmos de lado, se varrermos a parte política, se varrermos o conflito Israel-árabe, se a gente esquecermos disso, porquê é que isso acontece àquelas crianças em particular, àquelas famílias? É pelo puro e simples facto que eles estão ali. Veio a guerra e eles estavam ali. A gente vê as imagens da Ucrânia, que sim, ainda está a acontecer, infelizmente. Ainda, acho que ontem estava a ver uma senhora a ser tirada numa maca, numa casa que tinha sido atingida por restos de um míssil. Uma senhora de idade, acamada, estavam. Porque é que aconteceu àquela senhora em particular? Porque ela estava ali na altura que aconteceu a guerra. E isso aconteceu às pessoas da Vila de São Sebastião que estavam aqui há 440 anos e há 442. Eram pessoas que estavam perto de lugares onde houve guerra. Estavam os lugares onde houve guerra. E sim, a história depois conta, e os cronistas contam, as partes importantes. Mas, logicamente, houve quem sofresse para lá do conflito militar. Porque tem de ser. Porque as guerras são lutadas, são feitas por humanos. E os humanos que haviam há 440 anos eram iguais aos humanos que existem hoje. É exatamente a mesma coisa. A evolução da espécie não muda assim tão rapidamente. Eles tinham sonhos, tinham crenças, tinham ideais, mas também tinham rancores, tinham ódios, tinham desejos de vingança. Teve gente a penar aqui, na Vila de São Sebastião. E porque penaram na Vila de São Sebastião há 440 anos, e de uma maneira tão marcante que ainda hoje se pode lembrar do evento, não por eles terem penado, mas pela importância do evento, mas pela memória dessas pessoas que penaram com estes eventos, a gente tem de falar neles. Porque daqui a 440 anos para a frente, talvez ninguém se lembre de nenhum de nós aqui. A estatística é bem provável que aponte isso. Nunca se sabe, mas, se não apontar, aquilo são 880 anos que provavelmente ainda se estarão a lembrar deles. Não foi só hoje, não foi só a vitória, não foi só a derrota, não foi só o conflito entre nações, não. Foi também um sofrimento de pessoas que estavam aqui, que merecem ser lembradas, que nos obrigam a lembrar. Por isso, muito obrigado. Muito obrigado à Câmara Municipal da Abra do Luís por ter acedido à ideia e de se lembrar do melhor modo de lembrar a batalha. Muito obrigado ao Coronel Luís Silveira, porque sei que vai fazer uma excelente apresentação sobre ele. Muito obrigado a todos. Sejam bem-vindos à Vila de São Sebastião, espero que gostem. Agora passo ao Presidente. Não, também é. Sr. Presidente da Câmara Municipal da Angra do Heroísmo, permitam-me cumprimentar todas as autoridades civis aqui presentes na sua pessoa, Sr. Tenente Coronel, segundo Comandante do Regimento de Guarnição de Bruno, como na qualidade militar mais antigo aqui presente, permitam-me cumprimentar todos os militares aqui presentes. Sr. Comissário, permitam-me cumprimentar as forças policiais também, minhas senhoras e meus senhores. Um cumprimento especial também para o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, que são os responsáveis pela entidade promotora de uma iniciativa conjunta do município de Angra e da Vila de São Sebastião. O que nós vamos
tema que nos traz aqui é a Batalha das Mós. A Batalha das Mós foi um conflito armado que aconteceu no início da União Ibérica. E a melhor maneira de prestar, de fazer esta memória, é fazermos aqui um exercício de forma a percebermos como é que o que é que foram estes acontecimentos e como é que aconteceram desta maneira. A proposta que eu faço é fazer aqui um breve enquadramento geopolítico, porque um conflito armado não acontece só por si, enquadra-se num determinado contexto, e eu vou falar, inevitavelmente, de um conflito que aconteceu 2 anos antes da Batalha das Mós, que foi a Batalha da Salga, por 2 razões. Primeiro, porque são 2 conflitos armados que estão ligados entre si. E depois também porque é importante, no plano de desenvolvimento desses 2 conflitos armados, é importante perceber como é que um aconteceu e porque é que aconteceu daquela maneira, para perceber porque é que o outro, porque é que a Batalha das Mós aconteceu daquela maneira. Portanto, esta é a proposta que eu faço. Eu vou-me socorrer aqui das minhas notas, isto é um bocado, este exercício de memória é um bocado exaustivo, mas eu vou procurar ser o mais breve possível. Portanto, um conflito armado, nós não nos podemos esquecer que um conflito armado é um acontecimento extremo, aliás, como foi referido aqui pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de São Sebastião, é um conflito extremo que acontece quando há 2 ou mais atores geopolíticos que não conseguem encontrar uma solução para as respectivas agendas coexistirem pacificamente. O resultado do conflito, independentemente de se serve qualquer uma das agendas, é sempre a desgraça daqueles que são envolvidos no conflito, sejam os soldados, sejam outras pessoas, que por se encontrarem na janela de espaço e de tempo, são envolvidos por esta desgraça pela perda, pela destruição de vidas e fazendas. Portanto, esta é a minha definição do conflito armado. Eu tenho sempre isto presente, sempre que eu leio estas coisas e sempre que faço estes exercícios como aquele que eu vou fazer agora. Muito bem, então, o contexto geopolítico em que acontece aquele conflito que nós vamos recordar agora é a Batalha das Mós, ou seja, o desembarque do Marquês de Santa Cruz na Baía das Mós, remonta ao início do período da União Ibérica. Portanto, após o desastre de Alcácer de Quibir, sucede a Dom Sebastião, também Alcácer de Quibir, o seu tio, o cardeal Dom Henrique, que morre sem deixar, como nós sabemos, sem deixar descendência, acontecendo assim uma crise de sucessão. Alinham-se 2 soluções para a coroa, 2 soluções. Uma é Dom António, o prior do Crato, que, como nós sabemos, não foi mal sucedida esta intenção, e a que foi bem sucedida, a que sucedeu, foi a Filipe II de Espanha, que passou a ser, na historiografia, o Filipe I de Portugal, terminando assim a dinastia da Visa e iniciando-se no período da dinastia dos Filipes, ou dinastia filipina, que ocorreu durante 60 anos, durante 6 décadas. Na Ilha Terceira, e agora já vamos aproximando dos acontecimentos daqui, foi muito clara a divisão entre os partidários de Filipe II e os partidários de Dom António. Entre os partidários de Filipe II estavam as principais famílias e os proprietários ricos, e os membros do alto clero, e os de Dom António eram o base, era o povo e o clero de baixo tipo. Estava também alinhado com a solução política de Dom António, Ciprião de Figueiredo, que era o corregedor-geral dos Açores. Isto é que foi um grande problema para o Filipe. Filipe, no início do seu reinado, é então confrontado com a resistência do corregedor e mal sucedidas as tentativas diplomáticas no sentido de Ciprião de Figueiredo reconsiderar o seu alinhamento político, Filipe percebe que tem que intervir militarmente. Porquê? Porque era muito importante fixar aqui nos Açores, e que seria aqui na Terceira, uma guarnição de soldados espanhóis para garantir a segurança das operações que estavam em pleno desenvolvimento, que eram as rotas comerciais da Índia e do Brasil, que na viagem de regresso passavam aqui, ficavam fluviados nas baías de Angra e do Fanal, e depois seguiam a viagem até aos portos de Lisboa, Sevilha e de Cádiz. Esta operação era ameaçada pelo corso e pela pirataria, que foram uma ameaça durante todo o século XVII. Portanto, era estratégico para Filipe colocar aqui uma guarnição de soldados. O Ciprião de Figueiredo sempre foi irredutível no seu alinhamento político com a solução de Dom António, prior do Crato. E então, Filipe, face à irredutibilidade de Ciprião de Figueiredo, despacha uma armada para os Açores comandada pelo Pedro de Valdez.
O Pedro Valdez vem mandatar, aliás, a força dele não tinha dimensão para submeter militarmente a ilha, portanto, eram 10 embarcações e 100 combatentes, 100 soldados. Era uma força manifestamente insuficiente para submeter militarmente a ilha se ele tivesse que fazer. Ele vinha mandatado para diligenciar a submissão pacífica. Ele, ao chegar aqui aos Açores, fez várias tentativas, mandou várias embaixadas aqui à Ilha Terceira, foram todas mal sucedidas e perdeu cerca de 10 dias com a sua armada a andar aqui à volta da ilha. Claro que só foram percebidas as intenções de Pedro Valdez e isto deu tempo a que as ordenanças se organizassem para defender a ilha face a uma intervenção militar de Pedro Valdez. Por outro lado, estava a ser preparado, e Pedro Valdez sabia disto, estava a ser preparada uma segunda armada, comandada pelo Dom Lopo de Figueiroa, que era mais antigo, uma armada maior, também não era muito maior, mas as duas em conjunto já seria uma força considerável para poder submeter a ilha se estivesse a ser feito. O Pedro Valdez o que é que fez? Ao saber que essa armada estava a ser preparada e no reconhecimento que fez, nas diligências que fez aqui em redor da ilha, fez uma leitura de que com alguma facilidade conseguia submeter a ilha. Uma leitura completamente errada, e foi isso que custou a derrota na sala. Foi uma leitura, portanto, completamente errada e ele não queria esperar, pensou que com alguma facilidade conseguia submeter a ilha e então não quis esperar pela armada do Pedro Valdez, porque se juntassem as duas armadas, quem seria o comandante da operação seria o Lopo de Figueiroa. Então Pedro Valdez, à revelia do mandato que tinha, porque ele não tinha mandatado para submeter militarmente a ilha, ele resolve então fazer aqui uma intervenção militar na ilha para a submeter. Então, o plano de Pedro Valdez é este que está aqui. Portanto, ele seria esta parte que é a parte sudeste. A parte sudeste é a parte onde mais facilmente se pode fazer um desembarque. E então o plano era, com um galeão, uma caravela, um patacho e 7 barcaças de desembarque, fazer aqui um desembarque no Porto Judeu. Com 4 naus e uma caravela, fazer aqui um bloqueio com artilharia naval para impedir o reforço aqui à Baía da Salva, que foi a baía que ele selecionou para fazer o desembarque. E fazer um bloqueio sobre Angra com 2 naus. Com certeza que havia navios fundeados em Angra, com artilharia naval, e era este o plano do Pedro de Valdez. No dia 25, pela madrugada, Dom Pedro Valdez faz desembarcar 200 soldados e algumas peças de artilharia no lugar da sala. As ordenanças que guarnecem o local face à sua desvantagem, portanto, este local não estava muito guarnecido, fazem alguns tiros de arcabuz e retiram. Entretanto, os 200 soldados que foram desembarcados, portanto, nesta leva, e algumas, no dia 20, desembarcam 200 soldados e algumas peças de artilharia no local da salva, as ordenanças retiram e os 200 soldados progredem no terreno e desenvolvem uma frente da largura do terreno plano. Portanto, aqui era a parte mais elevada do terreno, ponto de cota 148, ponto de cota 150, esta é a parte mais baixa do terreno, e eles desenvolveram em toda a frente do terreno com os 200 soldados. A resistência era cerca de 50 ordenanças, face ao desembarque de 200 soldados, não puderam fazer uma resistência eficaz. As embarcações de desembarque procedem, entretanto, ao desembarque de mais 2 levas que já trazem os trens de combate. Os trens de combate o que é que são? É todo o apoio logístico imediato à operação. No século XVII nós estamos a falar de munições, portanto, bala, morrão, pólvora, pelouro de artilharia, estamos a falar dos víveres e estamos a falar de água, basicamente. Portanto, o desembarque dos trens demonstra a intenção clara de prosseguir com a operação. Por altura do nascer do sol, já estavam desembarcados 500 soldados espanhóis.
Entretanto, o aviso é dado à cidade de Angra e à Vila da Praia e chegam à Vila da Praia e chegam aqui às imediações cerca de 10 companhias de ordenanças e uma companhia de franceses. As ordens do Pedro Valdez para ocupar o ponto de cota 148 são ignoradas, ou seja, ele não consegue controlar o terreno elevado, que era muito importante. Eles ficam basicamente no terreno baixo. Há aqui uma presunção que se pode fazer, é que os soldados estavam todos muito focados na perspectiva do saque. E os objetivos de saque normalmente ficam na parte mais baixa do terreno. Em cima dos cabeças não há nada para saquear. Portanto, houve aqui alguma quebra também na ação de comando do Pedro de Valdez. Portanto, o seu conceito de operação começou por não ser executado no terreno. Isto foi logo uma coisa que começou a correr mal. Outra coisa que começou a correr mal também, rapidamente as ordenanças afluíram ao local. Até porque a preparação da artilharia foi mal sucedida. Portanto, este bloqueio foi mal sucedido porque o vento soprava desta direção, na direção portanto, nordeste, ao noroeste, aliás, e as condições de mar aqui estavam más. Então, os navios não conseguiram fazer tiro de artilharia com eficácia e o bloqueio não conseguiu ser feito com eficácia. À 1h da tarde, então, as ordenanças ocupam então posições da parte sobranceira do terreno e a tropa espanhola fica retida aqui numa bolsa na parte mais baixa do terreno. O desembarque continua o desembarque e chegaram a ser desembarcados cerca de 100 soldados. Ocorreram algumas escaramuças entre a vanguarda espanhola e o dispositivo de defesa português. E os soldados espanhóis, entretanto, também fizeram uma coisa que foi incendiar umas searas de trigo. Toda esta parte baixa do cerro eram searas de trigo. Nós estávamos no mês de julho e as searas estavam maduras, estavam secas, então incendiaram as searas atrás de si. Isto causou uma grande revolta nas hostes portuguesas. Porquê? Porque esta ação não teve nenhuma consequência tática. Porquê? Porque o vento estava a soprar noroeste, eles ao incendiar com o vento soprando do noroeste foram incendiando as searas atrás de si. Portanto, isto não teve nenhuma vantagem, não teve nenhuma função tática esta ação. Foi apenas por destruir, foi apenas uma ação de destruição daquilo. E então, isto foi muito mal, isto causou uma revolta muito grande nas hostes portuguesas. Entretanto, o que é que acontece? À 1h da tarde é efetuado um contra-ataque. Eles estão contidos na bolsa, não conseguem ultrapassar a bolsa e os portugueses, que eram em número esmagadoramente superior, então vão executar um contra-ataque. É utilizado o estratagema do gado. O estratagema do gado, porquê? Porque nas imediações havia gado, não eram touros, era gado a silvestrar, e então alguém teve a ideia de, no momento de efetuar o contra-ataque, a coberto do gado. Nós não nos podemos esquecer que as ordenanças não são tropa regular, portanto eram milícias. E a primeira vez que iam entrar em combate, iam combater soldados em número muito inferior, mas eram soldados experientes, soldados profissionais, os soldados espanhóis. E então tinha que haver alguma coisa que lhes desse confiança. E então este estratagema do gado deu confiança, porque eles foram dispostos em toda a frente. E então os portugueses, a coberto do avanço dos animais, que foram picados pelos pastores, efetuam um contra-ataque. O que é que acontece? Os espanhóis, em vez de fazer uma ruptura de combate perante a sua inferioridade numérica, tinham uma força muito superior numericamente, a fazer um contra-ataque no terreno a descer, a coberto de animais, em vez de fazer uma ruptura de combate e fazer uma retirada ordenada, o que é que resolveram fazer? Resolveram reforçar a frente, apostando tudo na linha da frente. Ora bem, isso revelou-se desastroso, porque os portugueses conseguiram romper toda a frente e os espanhóis retiraram desordenadamente,
foi uma retirada desordenada. Continuaram a pressionar a bolsa e o resultado foi. Não entendo muito bem que esta coisa. E o resultado foi a perseguição e o assassinato da maior parte dos soldados espanhóis que morreram às mãos dos portugueses. As crónicas são muito incoerentes acerca do número de mortes, mas foram várias centenas daqueles quase milhares de soldados que desembarcaram. Foram várias centenas que morreram e é dito até só conseguiram salvar 50, porque conseguiram libertar-se das armaduras e nadar até às embarcações que os recolheram. E terminou assim, portanto, a Batalha da Salga. Portanto, a Batalha da Salga foi uma vitória de quem estava a defender, a terceira, e foi uma vitória de quem estava a defender a ilha. E o que é que acontece? E porquê é que isto aconteceu desta maneira? Aconteceu desta maneira porquê? Porque um desembarque. Isto é importante nós percebermos isto para percebermos o que é que vai acontecer depois na Batalha dos Morros. Um desembarque, sobretudo os meios que existiam no século XVII, um desembarque tático, tem aqui um problema, que é o seguinte. Para se fazer um desembarque é necessário haver que as condições de mar permitam fazer o desembarque. Portanto, como é que era feito o desembarque? O navio aproximava-se, ou os navios, ou a tropa, ficavam ao largo e era feito o transbordo dos soldados para embarcações mais pequenas e o transbordo era feito até terra. Convinha que, para fazer esta operação, sobretudo a abordagem a terra, que não houvesse, que a linha de costa não fosse muito elevada. Convinha também que as condições de mar o mar não estivesse muito agitado. Por duas razões. Para o transbordo das embarcações mais pequenas ser fácil, senão eles no limite não conseguiam desembarcar, e também para o navio, que tinha a artilharia naval que fazia o apoio de fogos da artilharia naval à operação, poder fazer tiro ajustado e poder suprimir alguma resistência que houvesse em terra. Ora bem, normalmente estas condições de mar ocorriam com mais probabilidade nas baías, que eram lugares abrigados. Qual é que era o problema do desembarque? O problema do desembarque é que as mesmas condições de morfologia do terreno que fazem com que a baía seja um lugar abrigado em que normalmente é mais fácil fazer a operação do desembarque, são, do ponto de vista da operação terrestre, os soldados, uma vez em terra, estas condições, esta morfologia do terreno, é uma desvantagem tática para os soldados. Porquê? Porque estão num terreno baixo, com terreno elevado a toda a volta. Este é que é o grande problema de um desembarque tático. Como é que se ultrapassa este problema? Através da combinação de alguns fatores. O efeito de fator surpresa, que é muito importante, e o estabelecimento de uma testa de ponte. O que é uma testa de ponte? Quando é feito o desembarque, é estabelecido um dispositivo defensivo que permite defender uma zona, proteger uma zona com a dimensão suficiente para a restante força poder desembarcar e se poder reorganizar fora de contacto com quem está, com o defensor, com o inimigo, e poder depois, para ultrapassar normalmente a testa de ponte e continuar a cumprir os outros objetivos táticos. Portanto, a testa de ponte em si é um objetivo tático, mas com certeza que há outros objetivos táticos que no seu conjunto constituem o objetivo operacional. E aqui no caso da ilha, o objetivo operacional seria a submissão militar da ilha. Ora bem, o que é que aconteceu na Salga? O Dom Pedro de Valdez não teve condições para fazer isto, para resolver este problema, porque tinha uma força muito reduzida, partiu de um pressuposto que era errado, é que as resistências não eram grandes e havia partidários de Filipe que se colocando soldados em terra ia conseguir subverter o status quo. Isso não aconteceu e teve uma resistência enorme que se tinha subestimado, tinha feito uma leitura completamente errada do ambiente operacional. Desembarca com um efetivo que não tem capacidade, ainda consegue estabelecer uma espécie de testa de ponte, mas não tem capacidade para ultrapassar a testa de ponte e continuar a cumprir a missão.
não consegue controlar o terreno elevado. Pronto, fica contido numa bolsa. E, portanto, este conjunto de erros resultou na tragédia da Batalha da Salga, que foi uma vitória das ordenanças portuguesas e foi a derrota da armada de Pedro de Valdez. Esta é a Batalha da Salga, 25 de julho de 1581. Isto é uma pintura que existe ali na zona da Salga, portanto, é uma gravura, isto é demonstrativo tem aqui alguns elementos, portanto, aqui a Baía da Salga, os tois alugado, aqui os defensores. Isto não terá acontecido exatamente desta maneira, mas isto é uma ilustração alusiva à Batalha da Salga. Portanto, isto seria já a fase final da batalha, que eles foram pressionados contra a linha de costa e foram barbaramente, a maior parte deles, barbaramente assassinados às mãos das ordenanças portuguesas. E assim termina a Batalha da Salga. É importante perceber a Batalha da Salga para nós a seguir percebermos o que é que acontece na Batalha das Mós. Portanto, este é todo o esforço expedicionário de Filipe. Portanto, em julho de 1581 foi a primeira expedição de Pedro de Valdez que acabou na batalha, na derrota na Salga. A historiografia considera a expedição do Dom Lope de Figueiroa, que era quem vinha reforçar a armada do Pedro de Valdez, como uma segunda expedição. Isto basicamente era a mesma expedição, só que foram despachados em alturas diferentes. O Lope de Figueiroa chega em setembro de 1581, ao chegar cá, o Pedro de Valdez já tinha sido derrotado. O Pedro de Valdez ainda tenta convencer o Lope de Figueiroa a juntar o que restava da sua armada com a armada do Lope de Figueiroa e tentar uma segunda intervenção militar na ilha, mas entretanto aproximava-se do inverno e o Lope de Figueiroa não aceitou. Ele era o mais antigo, ele tinha que tomar a decisão e então abandonaram os Açores. A terceira expedição, enviada pelo Filipe aos Açores, é já de Dom Álvaro de Bazão, Marquês de Santa Cruz, em 1582. E esta expedição... Isto aqui não estou ao contrário. A expedição do Marquês de Santa Cruz vem claramente mandatar, portanto, percebe-se que tem que haver aqui uma intervenção mais robusta para não se repetir o desastre da Salga. E então Filipe vai despachar uma armada comandada pelo Marquês de Santa Cruz, Dom Álvaro de Bazão, já com um efetivo já grande, 12 mil homens, 33 navios. Entretanto, se repararem, isto foi aumentando. O Pedro de Valdez eram 1000 homens, 10 navios. Lope de Figueiroa eram 40 navios que transportavam 2.500 soldados. O do Álvaro de Bazão, que foi despachado em 1582, eram 12 mil homens, 33 navios. E vinha mandatado para diligenciar a submissão pacífica da ilha e, caso não conseguisse intervir militarmente, era este o mandato de Dom Álvaro de Bazão. O que é que acontece? Ao chegar a São Miguel, vai-se deparar com a armada do Dom António Vieira do Crato e do Strozzi. E tem que resolver aquele problema. Portanto, a água dá-se a batalha. Então, a Batalha de Vila Franca, em 26 de julho de 1582, a armada de Dom Álvaro de Bazão sai vitoriosa. Portanto, a armada do Filipe Strozzi e do António Prior do Crato é derrotada e dispersa. Mas com este combate, esta batalha naval que se deu ao largo de Vila Franca, a armada do Álvaro de Bazão fica muito desgastada. E já não consegue, ele considera que já não consegue vir à terceira, fazer a diligência para a qual estava mandatado. Entretanto, também a tal coisa aproxima-se o inverno e ele decide regressar. Este é o Dom Álvaro de Bazão, o Marquês de Santa Cruz. A terceira, a quarta expedição. Não entendo mesmo. A quarta expedição
então é despachada aqui em 1583. Aí já é um contingente expedicionário de 15 mil homens, 91 navios e 7 barcaças de desembarque. Esta expedição é aquela expedição que já vem aqui à Ilha Terceira. Ela não vem diretamente à Ilha Terceira, ainda passa em São Miguel e é a expedição que acaba aqui nesta operação militar, que é a Batalha dos Mós. Entretanto, também, do lado da causa de Dom António Prior do Crato, o Henrique III de França, o rei de França, que estava alinhado, tinha uma aliança estratégica com o Dom António Prior do Crato, prepara ou seja, tinha interesse também, tinha interesses antagónicos, vai preparar uma armada comandada por este senhor, o senhor comendador Aymar Clermont de Chastes, que é um francês, e prepara e está a ser preparada uma armada com 15 navios, com material de engenharia para fazer fortificação na ilha, e 1.200 combatentes, 100 peças de artilharia. 500 combatentes, atenção, 500 combatentes que depois ficaram franceses que ficaram depois sob o comando do comendador de Chastes, já estavam pré-posicionados, enquanto esta armada estava a ser preparada em França, já estavam pré-posicionados aqui na Ilha Terceira, procedentes da Batalha de Vila Franca. Quando a armada de Strozzi foi dispersada, 500 efetivos, 500 combatentes vieram-se refugiar aqui na Ilha Terceira e vieram reforçar as ordenanças. Entretanto, há uma espécie de corrida entre a Espanha e a França, no sentido de despachar o mais depressa possível um contingente expedicionário. O contingente expedicionário francês é este, o contingente expedicionário da Espanha é o Dom Álvaro de Bazan. Entretanto, há aqui todo um esforço de intelligence a nível diplomático. O representante, o embaixador espanhol em Paris apercebe-se do que é que está a ser preparado em França, a armada do comentador de Chastes, informa Madrid, o embaixador em Inglaterra também informa Madrid do que é que está a ser preparado em Inglaterra. Em Inglaterra, portanto, a Rainha Isabel I vai autorizar só a disponibilização de 4 companhias de soldados ingleses. A historiografia depois não é muito clara até que ponto é que eles vêm. Sabe-se que vem um contingente inglês também, mas não se sabe bem como é que ele é empenhado aqui. Por outro lado, Filipe está a preparar a armada, ou dá indicações a Dom Álvaro Bazan para preparar uma armada para intervir aqui nos Açores. Claro que como esta armada do Álvaro Bazan, uma armada com um contingente maior, com mais navios, leva mais tempo a ser preparada. E então aqui é preparada primeiro e despachada primeiro, sabendo-se desta corrida, é a armada do comendador. O comendador de Chastes, então, ao chegar à Terceira, faz em combinação, ou em articulação com o Corregedor-Geral, que era o Manuel da Silva, o Manuel da Silva Coutinho, que era o Corregedor-Geral, que é o substituto, nesta altura, do Cipriano Figueiredo, e que tem a seu cargo as ordenanças da Terceira, a defesa da Ilha Terceira à custa das ordenanças, em articulação com o Comendador, estabelecem este dispositivo defensivo. Portanto, este é o dispositivo franco-português, aliás, a verdade é franco-anglo-português, porque havia também aqui um destacamento de soldados ingleses, e basicamente é isto que está preparado para receber a armada, para combater a armada do Álvaro Bazan. Portanto, no total existem 5.000 a 6.000 combatentes. O dispositivo de defesa é constituído por 100 a 200 ordenanças portuguesas
portuguesas, mais 100 soldados franceses que, fortificados em 44 fortes à volta da ilha, defendem num dispositivo fixo, em fortes. Há um dispositivo de 300 soldados, excelentes as ordenanças portuguesas, estacionado em Angra. O comendador vai instalar o seu quartel-general aqui na Vila da Praia e vai destacar, fazer aqui um estacionamento de 400 soldados franceses também na Vila da Praia. E 4 companhias de ordenanças portuguesas. Isto é uma espécie de reserva tática para poder ser emprego em qualquer parte da área de operações. Vão ser constituídas uma companhia de 60 homens a cavalo, que tem uma maior mobilidade tática e a função deles é poder percorrer rapidamente, fazendo a ligação e dando o alerta oportuno de qualquer aproximação de uma armada inimiga. Esta zona, que é a zona mais vulnerável, onde é mais fácil fazer o desembarque, é destacado para aqui o mestre de campo do comendador, vai integrar 250 soldados franceses, mais 1000 ordenanças portuguesas, e então vai vigiar esta zona. Uma parte deles estes já estavam instalados aqui nas fortificações, uma parte deles é instalada também, mas outra parte tinha permissão de acompanhar qualquer movimento de qualquer armada para tentar perceber qual a intenção de desembarque. Portanto, é este o dispositivo franco-português que está preparado para receber o Álvaro de Bazan. Esta é a força expedicionária que acaba por ser preparada por Filipe, comandada pelo Dom Álvaro de Bazan, Marquês de Santa Cruz. Portanto, é uma força muito grande, são 91 navios, 7 lanchas de desembarque, deslocando 20.210 toneladas. Ele vai transportar 11.400 combatentes e 6.531 tripulantes dos navios, homens de mar. Estes 1.441 combatentes estão organizados em 4 terços de infantaria. Um comandado pelo Juan de Sandoval, outro pelo Agostinho Iniguez. Atenção, este Agostinho Iniguez está em São Miguel. Portanto, esta força expedicionária primeiro passa em São Miguel, vai embarcar o terço de infantaria do Agostinho Iniguez, este contingente, e depois segue para a terceira. Leva também o terço de infantaria do Francisco Bobadilla e do Lobo de Figueiredo, respectivamente com 23 companhias, 17 companhias, 12 companhias e 20 companhias. Portanto, estes 11.400 homens estão organizados no terço de infantaria. O terço de infantaria era a grande unidade de combate no final do século XVI, século XVII. E era constituída por companhias. Portanto, a companhia eram cerca de 100 a 200 combatentes, comandada por um capitão, que era o comandante da companhia, e o escalão logo a seguir era o terço de infantaria, que era uma unidade constituída por um número indeterminado de companhias que iam desde as 12 até às 20 e tal. E era desta maneira que eles estavam organizados para combater. Traz também 700 peças de artilharia, portanto, artilharia naval, portanto, nos navios, que depois também foi desembarcada em terra para constituir artilharia de campanha. No dia 24 de julho, os vigias da Ilha Terceira detectam a presença da armada de Dom Álvaro de Bazan. Portanto, terá sido neste dia que a armada se aproxima da Ilha Terceira. Enquanto a armada está fundeada, ela vai fundear aqui ao largo, junto ao Porto Judeu, aqui neste largo. Enquanto está fundeada ao largo do Porto Judeu, Dom Álvaro de Bazan destaca alguns emissários, destaca um emissário pela proposta de Filipe, no sentido da rendição dos rebeldes. Esta embaixada é mal sucedida. Ele ainda vai fazer uma segunda tentativa, é mal sucedida, e Dom Álvaro de Bazan percebe que esgotou as suas diligências no sentido de submeter pacificamente a ilha. E então percebe que tem mesmo que intervir militarmente.
O Dom Álvaro Bazan embarca numa galera que é uma embarcação com maior capacidade de manobra para efetuar o reconhecimento da ilha, e no reconhecimento que faz ele vai selecionar a Baía das Mós para efetuar o desembarque. No dia 25 de julho, os soldados sob o comando do Lobo de Figueiroa, portanto, o Lobo de Figueiroa, o Dom Álvaro de Bazan vem com um mandato, se tivesse que intervir militarmente, ele vem com um mandato muito específico para a operação militar. Hoje em dia nós diríamos que seria uma ingerência na ação de comando do comandante Filipe, visto que ele tem que ficar embarcado. E quem vai conduzir a operação terrestre será o Lobo de Figueiroa, que é o mestre de campo mais antigo. A não ser que havia aqui Filipe temia, dava muita importância à ameaça naval. E porquê é que ele queria que o Álvaro Bazan ficasse embarcado? Porque para Filipe a grande ameaça seria uma ameaça naval. A ameaça terrestre facilmente seria debelada devido ao grande contingente de soldados espanhóis. O que é que acontece? O conceito de emprego dos navios, que estavam do lado português, não seria uma armada de intervenção. Eles estavam estacionados aqui na Baía de Angra e eram utilizados com a sua artilharia para fazer face a qualquer aproximação ao pomar ao porteiro, uma espécie de base de fogos naval. Pronto, e o conceito não era fazer manobra naval. Logo, o Dom Álvaro Bazan considerou que isto não era uma grande ameaça, então deu mais importância à operação terrestre. Ele vai participar, ele é que vai ser o comandante, Dom Álvaro Bazan, que vai ser o comandante da operação terrestre. No dia 25, então, os soldados sob o comando do Lobo de Figueiroa efetuam, portanto, no dia anterior ao dia do desembarque, o transbordo para as barcaças de desembarque, que são depois levadas a reboque. Neste dia também, para além do reconhecimento, no dia 25, o Dom Álvaro Bazan vai dividir a sua armada e vai fazer algumas manobras de diversão, sobretudo com uma incidência aqui ao largo da Vila da Praia, para dar a ilusão que o desembarque poderia ser feito na Vila da Praia. O Manuel da Silva Coutinho, que era o corregedor-geral, o responsável pela defesa da ilha, entende que caiu nesta armadilha e parece que o desembarque vai ser feito na Vila da Praia. Então faz um balanceamento de forças para a Vila da Praia, em que vai enfraquecer toda esta parte. Em vez de reforçar esta parte, vai enfraquecer, que vai fazer o balanceamento de forças para aqui. Ok? Os espanhóis, a defesa nesta altura, Dom Álvaro Bazan vai também destacar dois navios. Entretanto, o estado final aqui da operação naval vai destacar dois navios aqui para bater com artilharia também a zona da praia, para, à semelhança do que tinha sido feito na Batalha da Salga, evitar o reforço, porque o reforço aqui de soldados aqui à zona de desembarque. O reforço de soldados portugueses aqui à zona de desembarque. Os espanhóis conseguem, portanto, no dia 26, pela madrugada, então é efetuado o desembarque na Baía das Mós. Portanto, esta aqui é a Baía das Mós. Okay? É feito o desembarque então na Baía das Mós de madrugada, ainda escuro. A defesa da Baía das Mós era efetuada por uma companhia comandada pelo capitão Bourguignon, francês, e constituída por 50 franceses. Esta companhia que está aqui, estavam entrincheirados, 50 franceses e 200 ordenanças portuguesas. Os espanhóis conseguem desembarcar e efetuar o assalto e tomar a trincheira. Portanto, que era uma força maior, havia de ser mais companhias. A historiografia não é clara relativamente ao volume desta força, mas eles, com relativa facilidade, conseguiram expulsar aqui a companhia que estava aqui a defender a entrincheirada, aqui esta zona da Baía das Mós.
Os espanhóis conseguem desembarcar. O resultado deste combate são 35 mortes, portanto isto é muito desgastante para a unidade, entre eles o comandante, o capitão, e os soldados portugueses os soldados portugueses vão retirar. O desembarque, entretanto, o desembarque da primeira leva vai continuar, o desembarque da primeira leva continua e é estabelecido então pelo mestre Francisco de Bobadilha e pelo Agostinho Inês, é estabelecida aqui uma testa de ponte. Portanto, é desembarcado a primeira leva do desembarque tinha sido designado um efetivo de cerca de 2.000 a 3.000 soldados. Eles vão desembarcando sucessivamente e então conseguem estabelecer a testa de ponte. Okay? O Francisco de Bobadilha vai reforçar os flancos da testa de ponte com arcabuzeiros e o Agostinho Inês vai guarnecer aqui, vai ocupar os pontos de cota 148 e o ponto de cota 117 também. Porquê? Porque era muito importante ocupar as tais posições dominantes, para a partir daqui então estas posições tinham domínio da observação sobre toda a área adjacente e permitia reforçar a eficácia da testa de ponte. O capitão Agostinho de Herrera vai ocupar aqui uma posição de forte para barrar ou deter qualquer reforço que viesse por este itinerário, que este aqui era também o itinerário da aproximação. Portanto, todos os itinerários da aproximação, está estabelecida a testa de ponte, todos os itinerários da aproximação estão barrados, aqui por esta unidade que ocupa este ponto de cota, este ponto elevado, aqui no meio pelo próprio dispositivo da testa de ponte em si, este aqui também está em terreno elevado e este itinerário aqui no flanco esquerdo é barrado por esta companhia daqui. Entretanto, ocorrem as primeiras unidades a ocorrer aqui, são duas companhias francesas, o capitão Maillet e o capitão Lagrave, mas ao chegar aqui veem já uma testa de ponte consolidada e o que acontece, eles não chega a haver o contacto só visual, mas eles a partir deste momento ficam aqui, portanto não há contacto pelo fogo e não progridem mais, adotam uma posição defensiva à espera de receber reforços para eventualmente poder fazer um contra-ataque. A tropa do comendador, entretanto, a tropa do comendador a tropa francesa vai ocupar este ponto, porque entretanto é dado o alarme, é percebido por quem tem a responsabilidade, pelo comendador Aimar de Chastres e pelo Manuel da Silva, que o desembarque já está a decorrer aqui. E então começa aqui o balanceamento das forças aqui para a Baía das Mãos. O primeiro aqui a chegar é o comendador de Chastres, que ocupa este ponto elevado, porque isto já estava consolidado. Os pontos elevados já estavam ocupados e vai ocupar aqui este ponto elevado, esta colina ponto de cota, o ponto de cota 214. Pela parte espanhola, entretanto, é efetuada uma segunda leva de desembarque que já vai desembarcar 5 peças de artilharia, e a partir deste momento passam já a ter artilharia de campanha, artilharia terrestre e os trens de combate. Os trens de combate, portanto, toda a parte do apoio logístico. Isto indica uma intenção clara do Marquês de Santa Cruz de prosseguir com a operação. Para desalojar os franceses entrincheirados, na colina, porque é muito importante, portanto, o conceito de operação do Marquês de Santa Cruz seria ocupar o terreno elevado adjacente ao eixo de progressão para que a progressão pudesse ser feita em segurança, ou melhor controlada. E, portanto, era muito importante controlar este ponto de cota 214.
para desalojar os franceses, então é desenvolvido um ataque com grupos de mosqueteiros e arquebuseiros que conseguem ocupar, isto é um combate muito aguerrido, eles conseguem ocupar a primeira, está aqui duas linhas de trincheiras, eles conseguem ocupar a primeira trincheira, mas são repelidos. Eles são dotados também de artilharia e eles não conseguem consolidar o objetivo. Portanto, estas duas unidades, estão aqui graficadas como batalhão, mas seriam várias companhias, não conseguem consolidar o objetivo. Ao fim de 16 horas de combate, só ao fim de 16 horas de combate, é com o reforço de Dom Lopo de Figueiroa, do texto de infantaria de Dom Lopo de Figueiroa, que faz um envolvimento, é que eles conseguem ser desalojados daqui. Então retiram, fazem uma ruptura de combate e retiram daqui. E então, a partir deste momento, este ponto de cota passa a ser ocupado pelos espanhóis. Este combate dura 16 horas, portanto, só ao fim de 16 horas é que conseguem desalojar. E vai ser muito pesado em termos de baixas. Vai custar 70 mortos e 300 feridos ao texto de infantaria do Lopo de Figueiroa. Mas isto era muito importante, ocupar esta posição dominante aqui sobre São Sebastião. Ok. Entretanto, ao final da tarde, portanto, isto dura praticamente todo o dia, uma grande parte do dia, portanto, este combate, ao final da tarde, aparece o corregedor Manuel da Silva com cerca de 1000 ordenanças e uma manada de gado para tentar reeditar ou repetir o sucesso da salva. A historiografia é muito incoerente acerca desta ação. Há a historiografia que diz que a manada de vacas foi efetivamente empregue, há outra que diz que não, porque houve aqui uma desarticulação entre o Manuel da Silva e o comendador Aimar de Chastes. E eles não conseguem implementar esta tática. De qualquer maneira, o que é verdade é que este foi um desenvolvimento tático que foi inconsequente. Portanto, o dispositivo espanhol manteve-se, aliás, entretanto caiu a noite, adotaram posições defensivas durante a noite e no dia seguinte, no dia 27 pela madrugada, então continuam a progressão até ocupar o objetivo tático de São Sebastião. Esta progressão é efetuada já com os textos de infantaria que, entretanto, tinham desembarcado, com o texto de infantaria do Juan, o texto de infantaria, aqui o texto de infantaria do Juan de Sandoval no flanco esquerdo, os dois textos de infantaria do Agostinho Iniguez e do Francisco Bobadilha ao centro e o texto de infantaria do Dom Figueiroa no flanco direito. À medida que eles vão progredindo, vão encontrando alguma resistência de franceses e também portugueses, mas eles vão sempre rompendo o contacto e os franceses vão retirando ordenadamente. Não chega a haver um empenhamento decisivo. Os franceses, que eram a tropa mais experiente em combate, vão rompendo o contacto e retirando ordenadamente. As ordenanças portuguesas retiram mais desordenadamente. E na retirada, entretanto, é ocupada a vila de São Sebastião. A vila de São Sebastião é ocupada e a tropa francesa vai retirar ordenadamente pelo itinerário que vai até Angra. Ao ocupar São Sebastião, o Álvaro de Bazan, e faz todo o sentido, ele quer continuar logo a exploração do sucesso, ele não quer perder tempo. Porquê? Porque para não dar tempo aos franceses de se reorganizarem. Portanto, ele sabe que eles estão a retirar ordenadamente
sabe que estão a retirar até Angra. Angra é fortificada e ele tem a noção que tem que pressionar para não dar tempo deles se organizarem na cidade de Angra. O que é que ele faz? Ele vai designar o Lobo de Figueroa para fazer a exploração do sucesso. Isto é daquelas coisas que eu acho que é um aspecto muito intrigante aqui desta operação, e que é o seguinte. Esta operação, isto é uma consideração minha, é claramente uma operação faseada, em que a primeira fase é o estabelecimento da testa de ponte, ok? A segunda fase é a deslocação e a ocupação do objetivo tático de São Sebastião, ok? E a terceira fase é a exploração do sucesso para ocupar o objetivo tático decisivo, que é Angra. E este deslocamento, portanto, este movimento é feito com o Lobo de Figueroa no flanco direito, vai fazer claramente o esforço efetuado no flanco direito. Porque no flanco esquerdo há aqui poucos contactos. Há aqui o contacto do Agostinho de Herrera com o Maia e com o Lagrave. Entretanto, os textos, quando progridem, vão encontrando alguma resistência, mas fazem ruptura de contacto e vão retirando. E o grande esforço é feito aqui, o grande desgaste é feito aqui. E é logo o texto de infantaria que está mais desgastado que é designado para efetuar a exploração do sucesso. Em termos de doutrina moderna, isto não faz muito sentido. Seria uma unidade que estivesse no texto de infantaria que estivesse menos desgastado que faria a exploração do sucesso. A leitura que eu pessoalmente faço disto é o seguinte. O Lobo de Figueroa vinha mandatado pelo Filipe para ser o comandante da operação terrestre. E o Marquês de Santa Cruz, o Álvaro Bazan, quis dar ao Lobo de Figueroa a honra de ser o comandante que faz a exploração do sucesso e que vai ocupar e conquistar o objetivo tático decisivo, que é a cidade de Angra. O objetivo tático decisivo, porque é aquele que materializa o cumprimento da missão. Ocupada a cidade de Angra, podia-se considerar que o objetivo operacional estava cumprido, que era a submissão militar dele. Mas ele está muito desgastado. Então, muito provavelmente, o que é que acontece? A historiografia também é omissa relativamente à composição e à articulação desta força durante toda a operação. O que deve ter acontecido é que, em São Sebastião, deve ter sido feita uma alteração na composição e articulação da força, e então o terço do Lobo de Figueroa vai ser reforçado com 500 arcabuzeiros, porque na exploração do sucesso com 500 arcabuzeiros na vanguarda. Ainda por cima, no desgaste que ele teve no ponto de rota 214, os contactos foram mais com arcabuzeiros, portanto, foi a ala dos arcabuzeiros que foi desgastada. Então ele deve ter, com certeza, recebido arcabuzeiros de outro texto de infantaria. E deve ter também recebido outras companhias, portanto, ele deve ter sido reforçado em São Sebastião. Portanto, em São Sebastião houve uma alteração, com certeza, na composição e articulação da força. Ele vai também, Dom Álvaro Bazan, à medida que manda executar a exploração do sucesso, manda que duas galeras vão se dirijam à Baía de Angra para fixar os navios que podiam ser também uma ameaça, ok? Porque tinham uma artilharia naval. Ao chegar a Angra, o que é que vão, entretanto, ao chegar a Angra, não encontram grande resistência. Porquê? Porque o Aimar de Chastres, quando está em Angra e com os franceses, ele desentende-se com há aqui um desentendimento, uma desarticulação com o Corregedor-Geral, o Manuel da Silva, relativamente à defesa de Angra. O Manuel da Silva acha que não há espaço para os franceses estarem ali porque os fortes não têm capacidade suficiente para eles estarem. Então o Aimar de Chastres, face a estes desentendimentos, esta articulação e esta incapacidade de se poder articular com o Manuel da Silva, decide retirar-se e ocupar uma posição, ocupar aqui e estacionar os seus soldados aqui na região da Agualva, aqui a sudoeste, numa linha de alturas a sudoeste aqui da Agualva. O Manuel da Silva, entretanto, já tinha as ordenanças também dispersas, ele vai retirar para o interior da ilha, tentando reorganizar. O que o Marquês de Santa Cruz vai, aliás, o Lobo de Figueroa vai encontrar em Angra, é uma cidade desguarnecida, inclusive a população tinha retirado.
Vão encontrar também, curiosamente, a maior parte dos navios desguarnecidos de tripulação. Portanto, com relativa facilidade, conseguem consolidar este objetivo tático praticamente sem combater. E então temos o objetivo tático decisivo ocupado. Podemos considerar que, nesta fase, o objetivo operacional está controlado, está conseguido. O que acontece a seguir também é o saque. Ao chegar, os soldados do século XVI, século XVII combatiam, mesmo os soldados profissionais, eram motivados pela perspectiva de saque. E o Marquês de Santa Cruz vai então autorizar um saque de 3 dias. Aliás, isto é uma coisa que eu há pouco tempo é que vi. Este saque, inclusivamente, é uma autorização régia, ou seja, o Filipe, no seu conjunto de instruções, no mandato do Marquês de Santa Cruz, tinha dito claramente que o saque, portanto o saque já era entendido que era uma coisa que ia ser feita, o saque não podia durar mais que 3 dias, não podiam matar animais, não podiam saquear locais de culto. Portanto, o saque, eles para o saque têm uma espécie de perfil de empenhamento muito específico. O que vai acontecer aqui, ao contrário do que já tinha acontecido em toda a operação, é que aqui o Marquês de Santa Cruz vai perder a mão nos seus soldados. Portanto, o saque que foi autorizado por 3 dias descontrolou-se e, em vez de durar 3 dias, durou mais de 10 dias. E foi um saque muito violento. Na historiografia de Francisco Ferreira de Mon é dito primeiro os soldados, logo a maruja e ultimamente os turcos e a canalha que vinha nas galés, os quais até os ferrolhos das portas arrancavam, abrindo-as a golpes de machados e com os malhos de 5 ferreiros que naquele tempo haviam na Rua da Guarita, da parte nascente por onde o exército entrava. Portanto, foram buscar os malhos lá aos ferreiros, partiram as portas e pronto, e fizeram um saque muito violento. Ora bem, os soldados empenhados no saque ficam distraídos, ficam com um baixo perfil de empenhamento tático. Isto foi entendido, isto foi sabido, até que o saque levou vários dias, pelo Manuel da Silva, foi identificado como uma vulnerabilidade na operação. E então ele vai engendrar um plano para aproveitar esta fase em que o Álvaro Bazan não estava a ter mão dos soldados, eles estavam mais preocupados com o saque do que com a postura defensiva, para fazer um contra-ataque. Este plano é denunciado ao Marquês de Santa Cruz. Então o Marquês de Santa Cruz, muito inteligentemente, em ver, vai anunciar um pregão de perdão. E porque ele também percebe-se, com certeza que se apercebeu da desarticulação que havia entre o Marquês de Santa Cruz e o comendador Aymar Charles. E que perdoaria se todos aqueles que se apresentassem dentro de 3 dias. O comendador, como estava já muito desarticulado, já não acreditava que conseguisse subverter aquela situação operacional, resolve capitular. E então, no dia 31 de julho, o comendador apresenta-se com a tropa francesa e apresentam-se também as ordenanças e vão capitular, vão se render. Portanto, o que é prometido pelo Marquês de Santa Cruz é cumprido. Portanto, eles são embarcados, são providas embarcações, tripulação, e embarcam com armas, bagagens, com a dignidade própria de quem se rende e vão até França. Entretanto, são perdoados também os portugueses. Os que não são perdoados são os partidários de Dom António Prior do Crato, que fizeram uma maior resistência, como o caso do corregedor, o Manuel da Silva. E esse, depois, quando é capturado, é feito um processo de sindicância sumária pelo Auditor-Geral de Guerra que o Marquês de Santa Cruz trazia, e são condenados os principais partidários da causa de Dom António Prior do Crato, são condenados à morte e são executados. Os de mais alta estirpe social são degolados e decapitados, que é o que acontece ao Manuel da Silva, e os mais baixos estirpe são enfocados, é feita a justiça desta maneira. Pronto.
E termina assim, podemos dizer que nesta fase termina então a operação da ocupação militar da ilha pelo Marquês de Santa Cruz. O Marquês de Santa Cruz, este contingente, é preciso ter esta noção que este contingente é um contingente expedicionário. O que é que isto quer dizer? Que é um contingente que vem sobredimensionado para o end state, o estado final pretendido. O estado final pretendido era instituir um status quo para o filipino, colocar aqui, para cumprir o propósito estratégico de Filipe, um estacionamento de soldados espanhóis, e para isso bastava que ficasse cá um terço de infantaria, cerca de 2.000 homens. O resto do contingente depois acaba por regressar, depois regressou à Espanha. É designado o Juan de Urbina, o capitão Juan de Urbina é feito mestre de campo e é-lhe atribuído um terço de infantaria. Ele passa a ser o governador militar espanhol que fica cá. Entretanto, ainda há aqui outro aspecto intrigante, para além daquilo que eu já falei, e a historiografia também é omissa relativamente a isto. É de que maneira, quando e de que maneira é que foi feita a ocupação da Vila da Praia, que era também importante. A resposta para esta pergunta não sei. Não. Esta é uma presunção minha, que é o seguinte. O que é que vai acontecer? Entretanto, como os franceses se renderam e a maior parte das ordenanças se entregaram também, o Marquês de Santa Cruz considerou que a resistência estava terminada. Aliás, os franceses, quando se entregam-se no dia 31, e não se esqueçam que o saque levou mais de 10 dias, ou seja, estavam os franceses a entregar, a capitular, e o saque ainda estava a decorrer. O Manuel da Silva deve ter considerado que não era importante, taticamente, ocupar, talvez, a Vila da Praia por não haver resistência e por já se terem rendido os principais atores, digamos assim. Depois, eu não sei, sinceramente, como é que isto foi feito. De qualquer maneira, o que está muito detalhado em termos de historiografia é toda esta operação que se desenvolve entre a Baía das Mós, a Vila de São Sebastião e aqui a cidade de Angra. Entretanto, o Marquês de Santa Cruz ainda assiste à chegada, que ele vinha mandatado para isto, da Armada das Índias Ocidentais, e vai investir então o Juan de Urbina. Ele vai regressar a Lisboa na meados do mês de outubro, salvo erro. E passa a ficar então instituída aqui, começa aqui então, podemos dizer que começa aqui na Ilha Terceira, o período espanhol a partir desta altura. Portanto, e a partir desta altura, até ao final do período da União Ibérica, passou a estar aqui sempre na ilha um destacamento estrangeiro, um destacamento de tropa estrangeira. E a ilha ficou submetida à União Ibérica, à audiência do monarca espanhol, Filipe. Estes momentos da Batalha de Salgue, da Batalha de Mós, foram momentos muito extremos de violência. No entanto, ao longo do período, todo o período espanhol, houve sempre um clima de tensão. Não podemos dizer que tenha havido uma paz. Portanto, nos 60, quase 6 décadas, 50 e tal anos, que sucederam de presença espanhola, que se sucederam ao desembarque na Baía das Mós, a presença espanhola nunca foi muito pacífica. A figura do governador espanhol, portanto, o Juan de Urbina, o António de la Puebla, que o sucedeu, e de todos os outros, até ao Álvaro de Viveiros, a figura de um governador espanhol sempre foi muito controversa, porque ele, apesar de, a partir de determinada altura, ter uma tutela limitada à tutela militar,
para conseguir cumprir isto, interferia nas tutelas das autoridades civis. Portanto, ele precisava de confiscar confiscar dos navios, artilharia dos navios para guarnecer munição, bala, pólvora, e interferia com as competências do provedor das armadas. Ele precisava de cobrar impostos e interferia com as competências das câmaras. Ele precisava de fazer justiça e interferia com as competências do corregedor, e era uma figura muito má, muito controversa. Por outro lado, também, a presença de uma guarnição de soldados espanhóis era um fator de perturbação da paz social. Portanto, os soldados às vezes eram mal pagos, depois viviam de expedientes, andavam a roubar, constituíram sempre um problema. Embora, paradoxalmente, houve aqui uma integração social. Só para terem uma noção, durante todo o período da União Ibérica, só na cidade de Angra, houve 480 agregados familiares que foram resultantes de casamentos entre soldados espanhóis e moças da terra. Portanto, houve aqui uma pegada genealógica e houve aqui uma integração também. Portanto, para o bem e para o mal, toda a presença espanhola foi uma presença importante, tanto para o bem como para o mal. E ela aconteceu até à restauração. E tudo isto começou com o desembarque do Marquês de Santa Cruz na Baía das Mós. Portanto, naquele dia 26 de julho de 1583. E a partir daí a grande importância desta data. Hoje ainda dá-se muita importância à Batalha da Salve, que teve a sua importância também, mas este terá sido aquela batalha, aquela operação militar que foi consequente, que permitiu a Filipe ter aqui o domínio também sobre a Ilha Terceira e as outras ilhas rebeldes, que depois, com relativa facilidade, foram submetidas a partir da conquista da Ilha Terceira. Por isso é que esta batalha é um acontecimento muito importante, é um acontecimento que se insere em toda esta estratégia e faz todo o sentido que seja lembrada, e daí esta iniciativa do município de Angra e esta iniciativa também da Junta de Freguesia de São Sebastião faz todo o sentido. Portanto, é um acontecimento muito importante, à semelhança de todos os acontecimentos importantes que ocorreram aqui, e é um acontecimento que deve ter, por estas razões todas que eu disse, deve ocupar um lugar importante na nossa consciência coletiva. A Batalha das Mós, no plano militar, como eu expliquei, foi uma derrota militar dos portugueses, mas deve ser entendida como um momento de afirmação aqui dos súbditos da Coroa e Ilhéus como atores de um sistema político muito mais alargado, de alianças estratégicas complexas, de entidades políticas muito diversas, como os reinos, os ducados, e nós fomos um ator muito importante, porque nós obrigámos esta gente toda a vir cá, ao meio do Atlântico. Não era fácil, portanto, os esforços expedicionários foram muitos milhares de homens. Não era fácil fazer uma armada daquelas e fazer um esforço expedicionário daqueles. Daí a importância estratégica e a ação dos súbditos da Coroa e Ilhéus, que se constituíram neste ator importante, também relevou aqui a centralidade aqui da Ilha Terceira e a centralidade dos Açores. E tudo isto começou quando o primeiro soldado espanhol desceu do bote e colocou o pé ali na Baía das Mós. Daí a grande importância disto. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa atenção. Muito obrigado. Quer fazer alguma pergunta ou quer acrescentar alguma coisa acerca do que eu tinha? Normalmente nestas conferências há sempre um espaço de debate. Se alguém quiser dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta, que eu possa responder. Posso? Sim. Peço desculpa, sei que é uma vontade, mas foi só uma frase sobre agora
há menos de 2 minutos na parte final, quando disse que após a conquista negra se parte para a conquista das restantes ilhas. Eu tinha a ideia, peço desculpa, professor, que quando se está na Zona Franca, que não sei se li, se ouvi aquelas coisas, que há uma preocupação de sair de São Miguel, conquistar as outras ilhas e deixar a terceira para o fim. Mas você diz que há a conquista negra e depois é que se parte para as outras. São Miguel já está. São Miguel já está. Sim, Franca. sim. São Miguel está. São Miguel já está sob domínio filipino. Exato. A Terceira e o Faial e mais algumas ilhas aqui do Grupo Central não estão. O mandato do Álvaro de Bazan traz também uma intenção de Filipe, na prioridade da ocupação das ilhas. A prioridade era a Terceira. Portanto, porque ele considerava que se a Terceira é onde estava o grande foco de resistência, se a Terceira fosse submetida, fosse conquistada, as outras com relativa facilidade o seriam. Mas quando chega cá Dom Álvaro de Bazan, a Ilha Terceira não era a única ilha rebelde. O Faial também era rebelde, também. Havia algumas ilhas, eu agora também não quero, porque eu foquei mais este minha exercício sobre a Ilha Terceira. Mas a essa altura e mais, elas continuam ainda. Mesmo depois da Terceira estar submetida, as outras ilhas ainda continuam. Há ali um período em que ainda estão alinhadas com a solução do Dom António Prior do Crato, mas depois com relativa facilidade são submetidos. Mais alguém quer dizer algo? Atenção, eu estava aqui já agora, eu gostava de dizer aqui uma coisa que eu confessar aqui uma coisa. Eu sou ex-militar, eu não sou perito nestas coisas. Eu não sou historiador, não sou investigador, não é? Eu quando sou convidado para fazer estas coisas, eu digo isto com toda a abertura para vocês, eu quando sou convidado para fazer estas coisas, eu entro aqui numa situação constrangedora que é a seguinte. Eu já tenho assistido a muitas conferências, e ainda bem, sobre diversos assuntos, e normalmente há um aspecto comum em todas elas, é que o conferencista normalmente é uma pessoa que tem uma grande experiência sobre o assunto que vem falar. Ora bem, eu venho aqui falar de conflitos armados. Eu não tenho experiência nenhuma, nunca tive num conflito armado. Sou militar, ainda bem, eu nunca tive num conflito armado. Eu sinto esse desconforto. Porque eu estou a falar aqui de coisas que eu não tenho experiência de ter vivido. Eu às vezes costumo dizer, eu não sei se está aqui algum ex-combatente, eu costumo dizer aos meus amigos ex-combatentes, eu considero aqueles com quem eu tenho mais confiança, que eu já dei mais tiros na Guiné do que a maior parte dos combatentes que lá tiveram a combater. Eu tenho uma experiência, realmente eu tenho aqui uma grande experiência nas últimas 2 décadas de andar aos tiros na Guiné. Já dei seguramente milhares de tiros lá na Guiné, Só que isto tem um pequeno senão. Caçar às perdizes. Isto é uma maneira engraçada de dizer que eu não sou ex-combatente. Aliás, eu, já que estou a falar disto, eu gostava também de contar aqui uma história. Eu sei que já dei uma seca muito grande, mas eu vou contar aqui uma história. Eu tenho 2 comissões de serviço, 2 comissões na Cooperação Técnico-Militar na Guiné. A primeira vez que eu fui para lá foi em 2003, 2004, em que estive lá a desenvolver o projeto Cooperação Técnico-Militar na área da formação, e depois fui lá em 2011, em que fui o assessor para a Cooperação Técnico-Militar junto do Digo Militar na nossa embaixada em Bissau. Entretanto, fui diretor técnico não residente do projeto durante alguns anos, mas isto para dizer o quê? A primeira vez que eu cheguei à Guiné foi em 2003. Eu cheguei à Guiné em 2000, quando eu cheguei lá, a Guerra Civil tinha sido em 98. E quando eu cheguei lá, a Guerra Civil ainda estava muito presente, ainda havia muitos sinais da Guerra Civil. A Guerra Civil ainda estava muito presente na consciência das pessoas. E o trabalho que eu ia lá desenvolver era fazer formação, era no Exército. E a formação que eu fazia desenvolvia-se em algumas unidades do meu projeto, sobretudo numa unidade que é o Comeré, que fica a 40 km de Bissau. Aliás, em linha reta fica a cerca de 6 km, mas há ali um afluente do Rio Gelo, que tem uma boleia grande, e o caminho tem que dar uma volta muito grande, e aquilo fica ali ao pé. E ainda por cima, na Guerra Civil de 98, aquilo teve do lado da Junta Militar com Nelson Manuel Neto, dos revoltosos,
e aqui estava muito perto da linha de contacto com o Nino, que estava em Bissau, no chão de papel, e havia ali muito tiroteio, porque foi uma zona muito quente. Estava o quartel onde eu ia dar formação. E a minha formação, a formação que eu ia dar, era, eu ia formar quadros, oficiais e sargentos, e os quadros formados por mim iam formar a tropa. E era muito centrado nas técnicas, táticas e procedimentos operacionais. E tinha uma parte teórica em sala de aulas e tinha uma parte prática em que nós, a rapaziada, equipava, armava, nós saíamos do quartel e havia uma mata com os caminhos, com os clareiros, com os cenários, onde nós desenvolvíamos, treinávamos as técnicas que eu tinha ensinado em sala de aulas. E quando nós saímos do quartel, ali à volta do quartel havia umas aldeias, umas tabangas, viviam ali pessoas. E eu comecei a reparar que quando nós saíamos, e aquela rapaziada comigo, portanto 40 militares ali, cada um com a sua espingarda, e quando nós passávamos pelas pessoas, as pessoas afastavam-se de nós. E há uma imagem que eu tenho muito presente. Uma vez uma senhora muito velhinha, muito idosa, que vinha da mata com um feixe de lenha à cabeça. E quando ela se cruza connosco, deixa cair o feixe de lenha, e desata a fugir, a se esconder na mata. E eu digo, parei, mas que diabo é isto? Porquê é que as pessoas se são afastar de nós? E eles diziam, têm medo. Eu digo, mas tem medo porquê? Nós não vamos fazer mal a ninguém. Foi a guerra. E eu dei comigo a pensar nesta situação paradoxal, que era, eu, no meio desta gente, destas almas todas aqui, num raio de não sei quantos quilómetros, entre mulheres, crianças, soldados, eu sou, e todos eles já tiveram contacto, já viveram um conflito armado. E eu sou a única alma de Deus, Nosso Senhor, que estou aqui, que nunca teve num conflito armado. E sou precisamente eu que venho para aqui armado em doutor, dar formação, ensinar a eles como é que se faz a guerra. Bom, claro que eles tinham também a honestidade suficiente para perceber, isto ajudou muito, para perceber que o indivíduo lá por agarrar numa espingarda e desatar aos tiros no meio da confusão e aquilo correr bem para ele e ser integrado nas fileiras, isso não faz dele um especialista em guerra, nem tampouco um soldado. A nossa função era dar competências técnicas para promovermos um processo de transição entre um exército de guerrilheiros e um exército regular de soldados. E nós até acabámos de fazer um bom trabalho, e era um trabalho que tinha muita importância, era tido como muito importante lá. Mas nunca deixei de sentir esse desconforto. Eles às vezes olhavam para mim como se eu fosse do caso Deus da Guerra, eu sentia-me tão mal que aquilo. Eu sou o único que nunca fez isto, não sabe como é que isto se faz, apenas leu os manuais, teve a formação que teve e agora está a ensinar aqui a parte teórica à vossa. Pronto. Mas sempre senti este desconforto. E quando me chamam para falar destas coisas, eu sempre também. Eu te vi, o Sr. Presidente da Câmara, quando ligou para mim e me convidou para fazer isto, ele disse-me. eu lembro-me de lhe ter dito: ó, Sr. Presidente, eu faço isto, vocês não conseguem arranjar ninguém melhor que eu para fazer uma coisa, eu faço. E o Sr. Presidente disse qualquer coisa, espero não estar aqui a cometer uma inconfidência, disse: sim, mas é importante que seja um militar a fazer isto, para darmos aqui uma perspectiva militar. E eu pensei cá dos meus botões, ok. O grande especialista brilhar mais uma vez. Bom, eu peço desculpa peço desculpa por esta seca, mas é assim, eu confesso aqui esta minha condição de não ser nenhum especialista nestas coisas, antes pelo contrário. Claro que quando agarram com estas coisas, eu procuro fazer aqui um exercício melhor que posso e melhor que sei, mas pronto, já agora depois eu tive aqui este desabafo. Muito obrigado a todos pela vossa paciência. Não sei se portanto alguém quer dizer mais alguma coisa. Se calhar juntar-me aqui ao Sr. Presidente. Eu primeiro para agradecer e depois para dizer que eu tinha pensado em convidar ali um dos comandantes do texto, mas eles, por causa dos justificados, não puderam vir e por isso escolher alguém mais moderno e a coisa resolveu-se assim. Mas obviamente que se o Marquês de Santa Cruz tivesse disponível, tinha sido eu. Claro, com certeza que tinha sido eu. Mas a coisa, por isso, da minha parte,
Um agradecimento também à Junta de Freguesia, que ainda pessoa do Sr. Presidente, por ter tido esta iniciativa, foi ele que se lembrou e iniciou este processo. Obviamente que teve da parte da Câmara todo o apoio, porque também a nós nos interessa lembrar estes tempos e irmos criando também um bocadinho de autoconsciência e de nos conhecermos um bocado melhor a nós próprios e à nossa própria história. E obviamente tenho que agradecer aqui ao Silveira o trabalho feito. Aliás, ele diz estas coisas assim que não é capaz de fazer, mas depois faz intervenções brilhantes e consegue esclarecer coisas que ninguém nunca esclarece. Razão pela qual eu estou cada vez mais fã destes militares que dizem que não têm experiência, mas sabem explicar as coisas e particularmente sabem interpretar. Eu acho que todos nós saímos aqui com uma visão muito mais clara dos eventos que aconteceram aqui há 440 anos. E isso é muito importante para nós porque acho que nesta altura nenhum de nós está interessado em vir falar na Mariana Pereira e nos seus touros. Precisamos mesmo de perceber o que é que efetivamente aconteceu. E para isso deve ser um passo muito importante. Por isso, muito obrigado. Eu é que agradeço a confiança depositada em mim. Muito obrigado pela vossa paciência. Aqui fica uma pequena lembrança. Isto é um livro que foi editado este ano, a avançar para a professora Maria Martins, que versa sobre o memorial da fonte da Vila de São Sebastião, que é um dos lugares mais emblemáticos da nossa e que eu posso associar? Claro, à vontade, porque ele foi apoiado obviamente pela Junta de Freguesia, a edição, mas também pela Câmara Municipal de Turismo, e como este evento é promovido pelas duas entidades, acho que a propósito. Eu quero só aproveitar para agradecer novamente. Foi absolutamente brilhante. É a segunda vez que eu peço desculpa, foi só a segunda vez que eu tenho o prazer de ouvir uma conferência, e qualquer uma das duas ficam marcadas, e acredito que qualquer pessoa fica, porque é mesmo muito esclarecedor, e é de um ponto de vista de um não experiente guerrilheiro, mas muito experiente militar, e que sabe explanar as coisas como devem ser. Obrigado novamente. Muito obrigado. Obrigado a todos pela vossa presença. E lembrem-se que a gente às vezes ganha na vida, às vezes perde na vida. O que interessa é estarmos do lado certo da barricada. Muito obrigado. Só dizer, obviamente, o conhecimento mais profundo deste assunto não dispensa a leitura de todo o acervo editorial existente acerca dele, inclusivamente este que está aqui, que foi o acervo ao qual eu recorri para fazer aqui este exercício. E haverão mais coisas, mas estas talvez sejam as principais. Portanto, há aqui muita produtos editoriais que são espanhóis e alguns portugueses também. A história está toda escrita. Poderá haver outras coisas para investigar, mas não compete a um leigo como eu, compete sim aos investigadores. Portanto, isto é o acervo editorial que eu recorri a fazer. Muito obrigado.